Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Amém? Pai do Senhor, igreja. Amém. Pode se assentar, a gente vai continuar adorando ao Senhor com a palavra. O Senhor já tem feito grandes coisas neste lugar e eu creio que vai continuar fazendo. Obrigado, Michel. Se você puder, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. A gente vai ler uma história bastante conhecida, onde o rei Davi, ele passa por algumas situações e nos ensina, né? Se está aqui escrito, se o Senhor deixou escrito é para nos ensinar, nos orientar e nos alertar de algo que pode acontecer. Então, abra sua Bíblia, 2 Samuel 11, eu vou ler a Nova Almeida atualizada, se você não puder ler aqui no telão, que diz o seguinte: decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Ramá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu a mulher que estava tomando banho, ela era muito bonita. Versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem e ela veio, e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. 5. A mulher concedeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi então enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias, o heteu, e Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou: como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. 12. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele, e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi se deitar-se no seu leito, na companhia dos seus servos, do seu senhor. Ele não foi para casa. 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois, deixe-no sozinho para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos, e morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu a ordem ao mensageiro, dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos dessa batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim, tão perto da cidade, para lutar? Não sabiam que iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete, não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu o seu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou tudo o que Joabe lhe havia mandado. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós, em campo aberto. Mas nós fomos contra eles, até a entrada do portão. 24. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos, e também morreu o seu servo Urias o heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como mal, porque a espada devora tanto aquele como este, que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você,
encoraja a Joabe. 2 últimos versículos, 26 e 27. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passando o luto, mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, e ela se tornou sua mulher. E lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Vou repetir o lado B do versículo 27. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Que o Senhor continue falando no nosso coração. Pai, te peço em nome de Jesus para que o Senhor tome a tua igreja, que o Senhor tome a minha vida, tome o coração de cada um e que o Senhor continue falando da forma que falou no meu coração, Deus. Da forma como me ministrou, da forma como o Senhor induziu, Deus, dentro do meu interior. Então, em nome de Jesus, toma a tua igreja em tuas mãos, tudo aquilo, Pai, que venha, Pai, atrapalhar de ouvir a tua palavra, que venha atrapalhar de ouvir a tua voz, que venha atrapalhar de ouvir aquilo que o Senhor tem nessa manhã, Deus. Arranque em nome de Jesus, cerque, Pai, a tua igreja com anjos, Pai, cerque a vida de cada um. Pai, entra nas mentes, Pai, em nome de Jesus, Pai, tira toda distração, tudo aquilo que vem atrapalhar a tua palavra ser pregada, Pai. E eu, como vaso de barro, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, me use poderosamente, Pai. Passe pela minha vida até chegar ao teu povo, que em nome de Jesus o Senhor venha a ser engrandecido, adorado, e que a tua palavra venha a ser gravada na tábua do nosso coração, Deus, para que a gente possa caminhar ainda melhores ao Senhor, ó Pai, ainda mais fortes, ainda mais corajosos, ainda mais ousados, Pai, dentro de tudo aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém? Capítulo 11 de 2 Samuel vem falando a história do rei, de Davi. Um rei muito poderoso, um rei que a Bíblia fala que era segundo o coração de Deus. Um rei que caminhava com o Senhor, um rei que tinha tido várias experiências com o Senhor, mas que teve uma queda, teve uma falha. E aqui a gente pode ver um homem de Deus, um homem realmente um crente, alguém que serve ao Senhor, alguém que busca estar no caminho do Senhor, alguém que frequenta uma igreja, alguém que serve ao Senhor, alguém que aceitou a Jesus e tem caminhado com Ele. Então a gente vê que no capítulo 7 do mesmo livro, o Senhor faz uma aliança com Davi. O Senhor fala, eu vou ser contigo, continua, eu vou continuar te abençoando, eu vou continuar te dando batalhas, eu vou continuar realmente exaltando o seu nome na terra através da minha vida. Eu vou continuar te dando vitórias, eu vou continuar te dando batalhas, continua. E a gente vê que no capítulo 8, Davi ganha guerras. Davi realmente ele alcança ali território, ele vai avançando, ele vai caminhando, ele vai andando. No versículo 9, como eu preguei anteriormente aqui na igreja, tem aquele episódio da arca, onde ele leva a arca do Senhor, ele tem ali uma falha e um homem morre. Só que no capítulo 10 Deus abençoa de novo. Ele se ergue, ele entende como carregar a presença do Senhor e ele se levanta. E ele continua a conquistar. Ele continua realmente a lutar, ele continua realmente um homem de guerra, um homem de luta. E o Senhor é com ele. O Senhor abençoa, o Senhor realmente dá toda a direção para ele continuar vencendo. Porém, nesse versículo a gente vê uma vulnerabilidade. A Bíblia fala ali no versículo 1 que ele deveria estar na guerra, num tempo em que os reis iam para a guerra. E ele se acomoda. Realmente ele esfria, ele para, ele fala, eu vou ficar aqui, vou mandar Joabe à frente da batalha, porque eu vou ficar em casa, vou ficar de boa, não vou sair para a batalha, o exército não precisa de mim. O Senhor é comigo, o Senhor é com o meu exército que eu montei, o Senhor é com a Joabe, não precisa eu ir, não precisa eu estar lá na batalha. E o primeiro alerta é esse, que a gente vem entender essa história, que a gente vem entender que, apesar do Senhor ter nos abençoado, tem nos fortalecido, existe um momento de uma vulnerabilidade. Existe um momento que a gente pode realmente ter uma falha, um erro, o nosso coração pode se perder no meio do caminho, mas eu creio que essa manhã o Senhor está nos alertando. Realmente é uma palavra de alerta para o nosso coração, uma palavra realmente de confronto, de exortação, mas é um alerta para que a gente possa permanecer naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que apesar de você estar 5, 10, 15, 20 anos na igreja, o Senhor sempre se levanta e a palavra dele nos sustenta. O Senhor sempre se levanta e através da palavra dele nos alerta. Calma, você é só um homem. Calma, independente da posição que você esteja, o seu coração é falho. O seu coração é enganoso. Independente do quanto o Senhor já te honrou, não tira os olhos de mim.
Não foca os olhos em outras coisas. Não olha para outras coisas, porque desde o começo eu sou contigo. E a gente caminha aqui para o versículo 1. E nesse capítulo, para quem que é esse texto? Por que foi escrito esse texto? Por que é essa palavra hoje? Essa palavra é para quem realmente crê no Senhor, quem realmente se converteu ao Senhor e segue. Para quem que é essa palavra hoje? Para mim e para você. Para nós que aceitamos a Jesus, para nós que nos batizamos, para nós que realmente um dia conhecemos o Senhor e estamos caminhando com Ele. Estamos andando e estamos realmente pedindo ali força em determinadas situações. Então essa palavra é para mim e para você. Quando que aconteceu? Por volta do ano de 1030 a 990 a.C., no maior período de estabilidade de Israel. Então Davi estava confortável naquele momento. Davi ele entende que o Senhor era com ele, já tinha vencido tantas batalhas, não ia ser mais uma que ele precisava estar junto. E ele relaxa. Realmente ele descansa. E o primeiro alerta que o Senhor dá nessa manhã para a gente é isso. Toma cuidado, para a gente tomar cuidado na hora que a gente se conforta com a situação. Que a gente acha que não vai acontecer mais nada. Que a gente acha que a gente está tão crente o suficiente a ponto de não ter o risco de cair. A gente está tão crente o suficiente a ponto de tudo aquilo que eu falar o Senhor vai fazer, e não é bem assim. E para que essa palavra importa? Para nos alertar. Para realmente dar um chacoalhão, para mexer com o nosso interior, para alertar que somos humanos, somos falhos, mas nós temos um Deus que nos fortalece. Amém. Realmente temos um Deus que, apesar da luta, da dificuldade, nos mantém de pé, nos mantém realmente crente, nos mantém realmente adorando a Ele. Tem uma frase que diz o seguinte: bendita seja a luta que te faz ir à oração. Então nesse momento, Davi ele foge da batalha, ele foge da guerra, ele foge do momento onde ele ia confrontar, ele estaria alerta naquele momento, ele estaria realmente atento a todos os lados para não cair, atento a todos os lados para não pecar, para não errar, para não falhar, porque o exército perderia a guerra. E ele abre mão. Realmente ele vai ficar em casa, manda Joabe. A gente vê no versículo 1 o seguinte: que ali era um tempo em que os reis iam para a guerra. Realmente os reis estariam na batalha e o seu povoado ficava. Então Davi ele foge, Davi realmente ele se esconde, ele realmente ele fala: não precisa estar lá, não precisa eu participar. E isso é um alerta para mim e para você. O que tem nos dominado nosso coração, nosso ponto de falar assim: não preciso orar, eu não preciso ler a palavra, eu não preciso mais estar na igreja, não preciso frequentar todo o culto, não preciso ter minha comunhão com o Senhor é comigo, eu caí? Não, o Senhor é comigo, o Senhor vai me abençoar, onde eu colocar minhas mãos vai prosperar. Que a gente venha tomar cuidado com esse conforto, realmente com esse comodismo, realmente com essa situação que nos deixa confortável, que nos deixa numa linha onde não há confronto, onde não há exortação, onde não há luta, dificuldade, porque bendita foi a luta, porque se não tiver luta eu não vou para oração, se não tiver problema eu não vou buscar Deus, porque se não tiver situação difícil eu não vou realmente abrir meu coração e falar: Senhor, me ajuda, sozinho eu não consigo, sozinho não dá para me caminhar dessa forma. E a gente vê nesse capítulo o seguinte, que ele não caiu de uma vez. Existiram passos para ele poder cair. Primeiro ele fica lá no palácio real. Em seguida, ele vai até a varanda. E quando vai até a varanda, ele olha e vê uma mulher tomando banho. E aquilo chamou a atenção dele. E eu te pergunto essa manhã: o que seus olhos têm visto? O que a gente tem olhado? O que a gente tem realmente contemplado que mexe com o nosso interior? O que a gente tem olhado a ponto do nosso coração falar assim: opa, acho que é bom. Opa, acho que dá para... acho que isso é para mim. O que os nossos olhos têm olhado? O que a gente tem visto? Porque o pecado ele vai entrar pelo olhar. Ele começa totalmente no olhar. Que não foi ali dominado, que não foi ali tratado, que não foi ali desviado. Ele olhou e ele desejou aquela mulher. Ele queria ela. Ele queria realmente ela como mulher dele.
E o pecado começa aqui, nesse momento. Quando a gente entende que era para a gente estar na batalha, na luta, realmente buscando ao Senhor, e a gente fica em casa, no lugar onde Deus não nos colocou. Então, onde você tem frequentado? Onde você tem estado? Será que você tem estado onde o Senhor te colocou? Será que você tem realmente estado onde fala, é aqui que eu tenho que estar? É difícil, é duro, Senhor, mas é aqui, eu vou ficar aqui. O Senhor não me mandou ir para o outro lado, eu vou ficar e vou permanecer nessa posição. Que era onde Davi deveria estar. Na batalha, na luta, na guerra, com o seu exército. E a gente vê que antes desse escândalo vem o descuido. Vem realmente o relaxamento, vem realmente o abrir mão, o não estar aonde Deus gostaria que ele estivesse, a não estar onde ele deveria estar, e isso traz uma ruína. E a queda ela começa assim, com pequenos detalhes. Então, você pega uma calça, tem um rasgo, você fica mexendo todo dia naquele rasgo, ele vai abrir. Se você costurar e fechar, você nem lembra que tem aquele rasgo mais. E assim é a nossa vida espiritual. Se a gente tem uma brecha, se a gente tem uma dificuldade, se a gente realmente tem uma vulnerabilidade, se eu não tampar ela, se eu não fechar uma brecha, ela vai se abrir. Ela vai realmente, algo pequeno, se transformar em algo grande. Aquele que todo mundo aqui já passou por uma situação que você fala, uma tempestade no copo d'água. Porque é algo muito grande que entra por uma frecha pequena. Algo muito grande que se espalha e vira algo tão grande. Algo realmente muito pequeno ali que você fala, como que isso aqui se tornou nisso? Foi uma brecha, foi realmente uma entrada, foi realmente uma distração. Algo que deixou acontecer e ela se abriu, ela aumentou. E Davi negligencia a guerra. Isso revela o coração dele onde estava. Então ele esquece do Senhor, vai até a beira da varanda, olha aquela mulher e esquece tudo, fica cego para aquela mulher. Ele esquece o Deus que ele servia, ele esquece aonde deveria estar, ele esquece da guerra, ele esquece que tem um exército sob o comando dele que está ali na batalha, e ele deixa o seu coração falar mais alto. Deixa realmente aquele pecado, aquele desejo, aquele anseio tomar conta do coração dele. E a gente vê no versículo 2. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio. Dali viu uma mulher que estava tomando banho e era muito bonita. E aquilo chamou a atenção dele. Então, no tempo que ele está na guerra, buscando, realmente pedindo direção ao Senhor, falando com o Senhor, ele estava ósseo, ele estava realmente sem fazer nada. E ele vai e aquilo chama a atenção dele. De tal forma que ele se interessa por aquela mulher, ele pergunta. Ele chama ali o subordinado dele, quem é aquela mulher? Quem é aquela moça que estava ali na varanda? E o pessoal fala, Davi mandou perguntar quem era. Versículo 3, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então quando revelam para ele que era Batseba, que ela era casada, que ela realmente tinha um marido, ele não recua. Ele realmente avança e fala assim, não, mas eu quero ela, manda chamar ela para mim. Então quando o pecado bateu na porta dele, ele não fugiu, ele confrontou achando que ele ia conseguir vencer, queria realmente passar por aquilo imune. Realmente ia passar batido aos olhos das pessoas, aos olhos do Senhor. Porque quando revela para ele que era casado, ele já tinha uma informação suficiente, é o seguinte, então não é para mim. Ela tem o marido dela, que está na guerra, não é para mim, eu preciso recuar. E como é que tem sido na nossa vida? Quando o Espírito Santo coloca um alerta no seu coração, você tem recuado? Ou você tem ignorado o alerta que o Senhor tem colocado? Ou você tem realmente afligido ali, passado por cima de todos os sinais, de todos os alertas que o Senhor dá? Olha que apita lá, pi, 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 pi. Será que você tem continuado ou você tem fugido? A gente pega a história de José, onde a mulher ali do comandante vai até ele, ele não enfrenta aquela situação, ela tenta agarrar ele, ele não bate de frente com aquilo, ele foge. Realmente ele corre do pecado porque ele era homem, ele era vulnerável, ele tinha um coração realmente ruim, a natureza era pecaminosa, ele acreditava no Senhor, mas ele tinha um coração vulnerável. E ele foge. Diferente de Davi que vai ao encontro. Davi ele vai ao encontro dessa mulher para possuí-la, para realmente batê-la, para, enfim, esquecendo que ela era casada, esquecendo realmente
que ela tinha um marido, que ela tinha realmente ali alguém que a sustentava. E ele manda chamar ela, versículo 4, e trouxeram até ele tem relações com ela. Ele chama ela e se deita com ela. E ela engravida, porque está no período fértil. Então o pecado que era só uma cobiça, já virou uma criança. Algo que era tão pequeno ali de ser combatido, agora já não é mais tão fácil de esconder. Algo que realmente ele conseguia ali manipular a situação, agora vai precisar um pouquinho mais de energia para manipular. Porque agora ela carrega um filho de Davi. E como é que essa mulher vai explicar para o marido que ela engravidou, o marido não estava perto? Então o que a gente não tem combatido, e essa palavra falou muito ao meu coração, qual brecha, qual situação, o que tão pequeno tem entrado que a gente não tem percebido, que a gente tem deixado passar, que a gente tem deixado, nada a ver. Não, isso aqui não vai mexer com a minha vida espiritual. O que tem tirado a sua paz, o que tem realmente mexido ali com o seu interior? Se eu ficar hoje sem ler a palavra, se eu ficar uma semana sem ler, não tem problema, o Senhor é comigo. E vai te esfriando espiritualmente a ponto de você não querer estar mais com Ele. A ponto de você não querer estar mais na guerra, a ponto de você não querer estar realmente com uma vida com o Senhor. Porque antes você sentia muito mais, aí você parou de sentir e você se conformou com aquilo. Acho que é assim mesmo. Esse tempo aqui, por uma brecha entrou um pecado, por uma brecha entrou uma falação, por uma brecha o inimigo falou o seu ouvido e você caiu. E você não combateu aquilo da maneira certa. Você não interrompeu aquilo para que não crescesse no seu coração. E com Davi não foi diferente. Ele deixou entrar e aquilo gelou o coração dele. Aquilo realmente ele esqueceu o Deus que ele servia a ponto dele querer mais. Ter relação com ela, engravidou. E como é que ela vai esconder isso agora? O desejo ele conseguia pedir perdão ao Senhor, voltar lá para dentro e vida que segue. Mas uma gravidez, onde a barriga vai crescer, onde uma criança vai ser gerada, como é que ele explica isso? E existiam pessoas que viram ela entrar no palácio, existiam testemunhas que viram ela entrar. E o rei manda chamar ela. Ele usa o poder real para falar, vem cá, vem na minha casa. E Batseba vai. Então ele usa da artimanha, da posição que o Senhor colocou na vida dele, para ele gerar uma situação. Ele usa da posição que o Senhor colocou na vida dele, para ele consumir aquele ato. Porque ele era rei, ela era uma serva daquele povoado. Como ela vai falar, não vai ir? E a consequência é imediata, ela engravida. Então existem situações na nossa vida que a gente sofre de imediato. A gente erra, a gente sofre. Existem situações que a gente erra, mas a gente vai passar depois de um tempo por aquela consequência daquele pecado. Nesse ponto, Davi, na sequência, ele é confrontado ali. Realmente ele dá de cara com o pecado. Ele dá de cara com a consequência daquele pecado. E comigo, contigo, não é diferente. Muitas vezes o Senhor vai permitir que na mesma hora que a gente erre, apareça uma consequência. Mas muitas vezes não. Ainda tem um período, que é o tempo de você se arrepender, de pedir perdão, de consertar as coisas. Então que nessa manhã você venha entender isso. Hoje é um dia que o Senhor te dá como oportunidade de confrontar o meu e o seu coração. Para a gente olhar para dentro e ver assim, aonde que eu tenho deixado uma brechinha entrar? Onde tenho deixado algo tomar o meu coração a ponto que eu não estou vendo a maldade? O quanto a natureza do meu coração tem tomado conta do meu ser a ponto de eu esquecer do Senhor, daquilo que Ele me prometeu, daquilo que Ele falou, daquilo que Ele planejou para a minha vida. Porque Deus tinha planos para Davi, Deus tinha várias coisas, e ele cai nesse pecado. Versículo 6 e 7. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo, mande-me Urias, o Eteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o ponto e como ia a guerra. Então ele dispensa Batseba. E o que ele faz? Vou chamar Urias para conversar, para entender. E ele dá uma de desentendido. Como é que está a guerra lá? Como é que está o exército? A gente está ganhando, a gente está perdendo? A gente está avançando? Como é que está? Puxando um assunto. Realmente ele puxando para manipular uma situação com Urias. Realmente puxando ali um clima para tomar conta daquela situação. Para realmente ele dominar aquela situação, manipular, a ponto do pecado que ele cometeu não ser exposto àquele povo. Não ser exposto, mas o Senhor tinha visto. O Senhor sabia da verdade.
E Davi está cheio de segunda intenção. Como é que está a guerra? Como é que vai meu exército? Como é que anda as coisas? Mas por trás ele tinha uma segunda intenção com Urias. Versículo 8. Depois disse Davi a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Então ele começa ali uma manipulação. Ele usa o poder real dele para mandar um presente para Urias, para começar a agradar aquele homem, para falar: nossa, realmente é um valente, realmente é alguém que está à frente do exército, é alguém que luta comigo, sendo que ele sabia o que ele tinha feito. E ele oferece conforto a Urias. Só que a integridade de Urias me constrangeu nesse texto, a ponto de ele falar assim: não posso ir dormir, realmente não posso ir para minha casa, o meu rei, o meu comandante, o meu exército está na guerra e eu vou para casa. Não vou para casa não. Então Urias começa a fazer totalmente contra o que Davi tinha planejado no seu coração, realmente tinha tentado manipular. E Urias não vai para casa. E Davi fala: e agora, o que eu vou fazer? Porque a ideia de Davi era Urias se deitar com a mulher dele e engravidou de Urias, sendo que era o filho de Davi. E a Bíblia continua: porém Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os seus servos e seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? E ele continua. Realmente ele tenta convencer, ele tenta manipular, ele vai mexer nos pauzinhos para que tudo cooperasse, para que entendesse que o filho era de Urias e não dele. E ele tenta encobrir aquele pecado, ele tenta realmente abafar. E aqui é outro ponto que a gente precisa tomar cuidado. O que a gente tem feito a ponto de não confrontar com a verdade, a ponto de realmente não sentar e falar assim: aconteceu isso, isso e isso. Como é que eu faço para corrigir? Meu coração ele cedeu nisso. Como é que a gente faz para se resolver? E não tentar encobrir algo pequeno, não realmente passar a mão na cabeça a ponto de aquele negócio crescer, a ponto de não conseguir dar conta. E ele continua: Urias, vai para casa, vai dormir, vai descansar, deixa essa guerra para lá, Joabe toma conta, vai para casa. E a integridade de Urias deveria ter constrangido Davi, deveria ter falado: nossa, ele não quer ir para casa, ele não quer realmente descansar, ele não quer deitar com a esposa dele. Só que Davi ele permanece duro, porque o pecado entrou, ele não combateu, aquilo contaminou o coração dele, ele começou a manipular a situação e aquilo esfriou o coração dele. Realmente aquilo esfriou tudo aquilo que poderia acontecer, tudo aquilo que ele poderia realmente ali pedir perdão, ir lá se resolver, bater de frente com a situação e enfrentar como um homem. Ele recua, ele tenta manipular a situação. Só que Urias era um guerreiro, treinado ali por Joabe, participava do exército de Davi, e ele não recua. Ele fala: não tem como ir para casa, não tem como o meu exército estar na guerra, não tem como eu ficar em casa sendo que a situação aconteceu. Mas a consequência do pecado de Davi vai chegar. A gente continuar lendo aqui para frente, vai acontecer. 12. Então Davi disse a Urias: fica aqui ainda hoje, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém aquele dia. E o seguinte: Davi o convidou para comer e beber, e embebedou. À tarde Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, acompanhando seus servos do seu senhor, e não foi para casa. Então ele continua tentando manipular. Eu vou embebedar ele para ver se ele vai para casa, dorme com a mulher dele, está tudo certo. Então ele tenta uma, tenta duas, tenta três, fala, articula, e Urias não vai. E Urias continua realmente fiel ali, íntegro, realmente sincero, fala: não tem como. Ele mostra muito mais integridade a Davi, não sóbrio, do que Davi sóbrio. Então Davi esquece do Senhor, daquilo que tinha feito, e tenta manipular a situação. 14. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Então ele escreve uma carta para o comandante da guerra e manda pelo próprio Urias. E Urias leva. Urias não abre a carta, Urias não lê. A Bíblia não fala se ele leu, então acredito que não leu. E ele leva a própria sentença de morte, porque Davi viu que não tinha o que fazer, não tinha como manipular a situação. Aquele homem não ia para casa. O que Davi faz? Pega uma carta, fala: Joabe, coloca ele na frente da batalha aí para ele morrer, e tá tudo certo, tá tudo ok. E ele leva a carta. Na carta escreveu o seguinte: põe Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso, e deixe-o sozinho, para que seja ferido e morra.
Então, coloca ele na linha de frente, coloca lá na frente do exército, porque ele vai morrer. Vão matar ele a tal ponto, e aí volta tudo normal, vida que segue. Eu vou, me caso com o Batseba, continuo a minha vida aqui, o filho vai ser meu, e ele tenta manipular isso. E nessa manhã o Senhor quer nos alertar a isso, realmente a nós entendermos a posição do nosso coração e tomar cuidado com o esfriamento. Tomar cuidado com aquilo que nos cega, a ponto de a gente manipular situações ao nosso favor. Realmente para a gente manipular situações, para a gente sair bem. Com o ego lá em cima, com a minha reputação no alto. Realmente, Davi ele não queria perder o trono dele. Davi ele não queria perder ali o reinado dele. Mas ele tinha errado. Ele errou, ele tinha que pagar por aquele erro. Ele tinha que consertar aquele erro. E ele deixa sozinho Urias na frente da batalha. Realmente um ato de traição. Então, olha o ponto que Davi chegou. Davi deseja a mulher. Davi tem relação com ela, engravida. Davi tenta manipular a situação com Urias. Já que não resolveu, eu vou matar ele então. Então ele sai de uma cobiça para um assassinato. O coração, olha o ponto do homem segundo o coração de Deus. Alguém que deixou uma brecha entrar, alguém que deixou algo pequeno se tornar grande, a ponto dele não conseguir mais controlar. A ponto dele, em um ato de desespero, colocar um servo na frente da batalha para morrer, porque ele não conseguia mais segurar aquilo ali. Que ele não conseguia mais esconder aquilo ali. Então que nessa manhã você possa realmente fechar as brechas, os açoites pequenos, realmente os buracos ali que você tem para preencher, para não precisar chegar nesse ponto grande. Para realmente aquilo não crescer no seu coração a ponto de te gelar por dentro. De você não ter mais o temor do Senhor. Então essa palavra é uma palavra de confronto para mim e para a sua vida. A ponto da gente entender que somos vulneráveis, que podemos ter falhas, que estamos sujeitos ao erro, mas o Senhor é que nos guarda. Que o Senhor é aquele que guarda os nossos olhos, o nosso coração, que nos pede para ficar vigilante, que nos pede que a gente venha realmente olhar a situação ao nosso redor e não bater de frente com aquilo que pode nos dominar. Então não sei da maneira que você entrou por essas portas, mas o Senhor tem falado, não bate de frente, foge. Não enfrenta, porque você não vai conseguir sozinho, na força do seu braço, vencer. Você não vai conseguir na sua forma manipular a situação para que você saia bem. Foge da situação porque o Senhor é contigo. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor te esconder, deixa o Senhor te moldar. Amém? Versículo 16. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos e entre eles Urias. Então morreu. Todo o plano que Davi fez, colocando ele à frente, concluiu. Urias vai à frente da batalha e morre. Davi falou, pronto, agora está tudo certo. Agora está tudo ok, agora está lindo, não vai acontecer nada comigo. Então ele sai de uma cobiça, de algo que realmente ele desejou no coração dele, para um assassinato. Realmente tem um peso ali muito maior. Se você pegar medidas, tem um peso muito maior no assassinato. E cai na conta de Davi. E ele manipula aquele exército, Joabe participa daquilo ali. Então já não envolve mais só ele, Batseba e Urias. Já colocou Joabe, o exército, todo mundo envolvido. Então ele envolveu muito mais situações que com certeza a consequência vai respingar nessas pessoas. Então quando a gente manipula uma situação e sai do nosso controle, envolve muito mais gente, a consequência é muito maior. Então o pecado que a consequência para mim, respinga na minha casa também. A minha mulher participa, então a minha casa participa, meus filhos participam, porque não é só em mim. Respinga em quem está do meu lado, quem convive comigo. E assim é com Davi. Então Joabe enviou notícia a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha, deu ordem ao mensageiro dizendo, quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos dessa batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte, por que vocês chegaram assim, tão perto da cidade para lutar? Não sabia que eles iriam atirar a muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete, não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e matou em Tebes? Porque vocês chegaram tão perto da muralha, então você dirá, também morreu o seu servo Urias. O mensageiro partiu e chegando contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi, na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós,
saíram para lutar contra nós, versículo 23, em campo aberto, mas nós fomos contra eles, até entrar no portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos. Também morreu o seu servo Urias. Davi responde ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como mal. O que ele fala para o mensageiro? Está tudo bem. Não tem problema não. Está tudo certo, não tem por que se preocupar. Acontece na guerra de alguém morrer, né? O Senhor é comigo, não tem problema não, continua. Não tem nada a ver. Porque a espada devora tanto este como aquele, que ele intensifica o seu ataque à cidade até conquistá-la, quanto a você encoraja Joabe. Então ele pega o mensageiro e fala assim: não, está tudo certo, não tem por que se preocupar. Não tem por que me atemorizar, não tem por que eu correr. Está tudo certo, tudo ok, não vai acontecer nada não. E ele tenta minimizar aquele erro, ele tenta realmente abafar aquele assunto. Já tinha acontecido, Urias já tinha morrido, ele tenta o quê? Segurar. E o que a gente tem abafado hoje? O que a gente tem escondido a ponto da gente não querer resolver? O que a gente tem na nossa vida tentado realmente deixar passar? Não, daqui a pouco se resolve, o tempo cuida de tudo. Sendo que existe uma situação a ser resolvida e a gente quer passar pano. A gente não quer voltar lá atrás e resolver, a gente quer seguir. Deixa pra lá, já passou. Não preciso voltar lá para resolver. Aquela situação lá de trás não vai me encontrar aqui na frente. Eu sou do Senhor, eu sou servo do Senhor, eu busco a Deus, eu tenho uma vida com Deus, não tem porquê. E Davi, ele segue dessa linha. O coração dele está tão longe do Senhor, a ponto dele falar assim: não preciso voltar atrás. Vamos seguir. Essa guerra também já está vencida, Deus vai comigo. E ele continua. Quando a mulher de Urias soube que seu marido era morto, ela chorou, passando pelo luto. Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e ele deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Então ele tentou esconder de todo mundo, manipulou uma situação, deixou o servo na frente da batalha, o servo morreu. E esse capítulo termina dizendo: e pareceu mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor tinha contemplado tudo aquilo. O Senhor, que tem olhos como chamas de fogo, ele tinha visto toda aquela situação e falou: não é assim, peraí, não é dessa forma. Calma, Davi, não é assim, dessa maneira. Então que hoje a gente venha realmente se lembrar que a nossa vida está diante do Senhor a ponto de Ele ver tudo. Você pode esconder de mim, você pode esconder do pastor, você pode esconder do seu irmão do lado, mas o Senhor tem visto o nosso coração, o Senhor tem visto o nosso dia a dia, o Senhor tem visto aquilo que estamos fazendo e até aquilo que a gente não está fazendo. Então não adianta se esconder de alguém. Você pode esconder da sua mulher, do seu pai, da sua mãe, da sua família, mas o Senhor tem visto tanto as suas lutas, tanto realmente o seu sofrimento, quanto aquilo de mal que você tem feito. Então o Senhor tem contemplado. E o capítulo termina com um silêncio aqui, humano, mas com a voz de Deus falando: pareceu mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor não tinha se agradado daquilo, o Senhor não tinha realmente se agradado do que Davi tinha feito. Então o homem segundo o coração de Deus já estava longe. O homem segundo o coração de Deus já não tinha mais aquele coração em chamas, já tinha feito uma situação totalmente manipulada, realmente tinha armado uma situação ali a ponto de não conseguir mais corrigir naquele momento. E a gente vai ler o capítulo 12 agora. Abra comigo se você puder. E aí chega a misericórdia do Senhor. Então que nessa manhã você entenda que a palavra do Senhor é a misericórdia do Senhor na nossa vida. Realmente que a palavra de Deus, esse confronto, é Deus falando: vou te dar mais uma chance, vou te auxiliar. Não é que você não vai ter a consequência do pecado, mas você precisa corrigir para continuar. Versículo 1: o Senhor enviou Natã a Davi. Então hoje o Senhor envia um Natã para as nossas vidas. O Senhor envia realmente alguém para nos alertar. O Senhor envia a palavra dele como um Natã, como um profeta, que podia ter medo, ele podia realmente falar: mas é o rei, como é que eu vou confrontar o rei? Como é que eu, servo, vou chegar no rei e falar assim: rei, você pecou? E ele leva uma situação ali para Davi, ele leva uma ilustração, ele cria uma situação para explicar para o rei que o rei tinha errado. Natã foi falar com Davi uma parábola.
ele disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Versículo 4. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus próprios bois, para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, disse: tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem quem fez isso merece morrer. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Então Natã vem, dá uma parábola para Davi, Davi fala: não, tem que morrer esse homem, tem que restituir. Como assim? Ele não entende que o Natã estava falando é dele, que o Senhor estava confrontando ele, que o Senhor estava batendo de frente com ele. Ele era esse homem, ele que tinha manipulado essa situação, ele que tinha, de uma cobiça, chegado a esse ponto de criar um assassinato. Então Natã disse a Davi, versículo 7, esse homem é você, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada que você matou Urias, o Heteu, você tomou por esposa sua mulher, depois o matou com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres, a sua própria vista, e darei a outros homens, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. 14. Mas porque com isto você me deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nascera morrerá. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Então a consequência do pecado de Davi, Deus vai lá e recolhe a criança. E aí ele cai em si, porque Natã o confronta, fala: Davi, esse homem é você. Esse homem que tentou manipular, que tem roubado as cordeirinhas do homem pobre, é você. O Senhor te abençoou, o Senhor te elevou, o Senhor realmente prosperou a sua casa e você ficou de olho naquilo que não era seu. Natã, como homem de Deus, ele confronta o rei. Ele tinha livre acesso ao palácio, ele chega lá e fala: assim diz o Senhor, isso. E Davi, ele se quebranta. Davi realmente, ele move o coração dele a ponto de falar: errei, preciso me consertar, preciso voltar ao ponto que eu não deveria lá no começo ter finalizado, ter realmente brecado, ter realmente não alimentado essa paixão interna, não ter alimentado essa cobiça do meu coração a ponto de eu cometer tal ato. Então Davi, ele se quebranta ali. Davi realmente, ele se deleita, ele vai buscar o Senhor. É onde ele faz o Salmo 51. Ele ora, ele jejua, ele busca para que Deus não retirasse aquela criança. No capítulo 12, se você continuar lendo, você vai ver que Davi, ele se quebrando a ponto: Senhor, não precisa matar a criança, fere eu, mexe em mim. Mas Deus faz o quê? Tira a criança, como consequência daquele ato. Mais para frente você vai ver que Deus abençoa a Davi, porque viu nele um coração quebrantado. E que a gente não venha perder esse coração quebrantado no Senhor. Que a gente possa chegar até o Senhor e falar: Senhor, se eu errei, se eu pequei, se eu estou longe, se eu estou fora dos planos que o Senhor tem para a minha vida, me perdoa, me ajuda. Me ajuda a voltar, me ajuda a realmente se quebrantar, porque o Senhor não resiste ao coração quebrantado. O Senhor, ele não resiste a um coração realmente arrependido.
um coração que resolve mudar, um coração que vai agir de uma forma diferente. E Davi se lembra. O coração dele volta a queimar a ponto dele se dobrar e falar: Senhor, me perdoa, me ajuda. Eu errei, eu pequei, eu falhei, mas eu estou aqui arrependido. E ele começa a jejuar e orar para aquela criança. E a criança adoece, morre. Na sequência você continua lendo. Depois que a criança morre, Davi fica sabendo, se levanta e fala: agora eu posso realmente continuar a minha vida. Porque o que tinha que fazer é isso. Agora posso ir até ela, não consegue mais vir até mim. Então o que ele entende? Que ele precisava se consertar e voltar ao Senhor a ponto de falar o seguinte: agora eu preciso me consertar e viver uma vida para que eu consiga realmente estar com essa criança de novo. Para que eu possa realmente ser salvo e vê-la novamente. E existem algumas lições que a gente aprende com essa palavra. Existe algum ponto que você já tem observado, que o Senhor quer falar no seu coração. O primeiro deles é o perigo espiritual. De eu ser complacente, de eu ser omisso, de eu ser... acho que não vai dar em nada. Acho que eu vou ficar aqui em casa, não vou para a guerra não. Acho que eu não vou seguir aquilo que o Senhor me colocou para fazer não. Não tem problema, né? Da família que eu venho, ninguém é crente, então acho que eu também não vou ser, né? O Senhor tem te chamado e você tem fugido daquilo que é sua responsabilidade. Você tem fugido daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Você tem fugido daquilo que o Senhor tem colocado para você tomar conta. Tudo aquilo que vem na sua mão fazer, faça e faça bem feito. É para cultuar? Cultue bem feito. É para limpar a igreja? Limpe bem feito. É para trabalhar? Trabalhe da melhor forma. Tente ali ser o melhor funcionário. É para cuidar da sua casa? Cuide da melhor forma, porque foi o Senhor que colocou nas suas mãos. Segundo ponto, o pecado sempre começa pequeno. Sempre começa ali com uma brecha, com uma dificuldade. Não tem nada a ver não. Davi pensou isso. Davi pensou assim: eu vou pegar essa mulher, vou tomar para mim, vou ter um filho com ela, tá tudo certo. Vou satisfazer um prazer que eu tenho momentaneamente, mas tá tudo ok, não vai acontecer nada. Davi viu, desejou, mandou buscar, possuiu, mentiu, planejou e no final ele matou. Então tem coisas que aparentemente parecem pequeno, mas lá na frente vai ser muito grande. Vai atrapalhar a nossa vida com Deus. Vai atrapalhar de alcançar aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Vai atrapalhar a gente de chegar muito mais longe onde o Senhor colocou no nosso coração. Então que nessa manhã o Senhor possa abrir os nossos olhos para a gente ver o que de pequeno tem me atrapalhado. O que de pequeno tem acontecido. O que de pequeno o Senhor tem me alertado e não tenho resolvido. O que de pequeno, se eu não cuidar, vai crescer. Qual que é a brecha que eu preciso fechar? Terceiro ponto, a visão descontrolada abre uma porta de ruína. Então se ele tivesse ali olhado e virado o rosto, ou voltado para dentro e orasse ao Senhor, pedindo que o Senhor tirasse aquele sentimento, nada disso tinha acontecido. Ele alimentou aquele desejo, ele olhou e ele falou assim: acho que é para mim, né? Acho que não vai dar nada não. O que nossos olhos têm visto? O que a gente tem olhado a ponto de falar assim: não é aquilo que o Senhor tem para mim, mas isso aqui serve. O Senhor tem X, eu olhei Y, acho que o X é muito grande, eu vou ficar com o Y mesmo. Isso aqui é muito grande o que o Senhor tem me prometido. Eu vou me contentar com o que os meus olhos estão vendo. E os nossos olhos nos enganam. Se a gente for viver só por vista, a gente é enganado. Eu preciso ter fé e confiar. O Senhor me prometeu isso. Eu preciso ter o meu coração firmado nisso. Não é aquilo que meus olhos estão vendo, mas o Senhor me prometeu isso. Eu vou continuar seguindo, porque apesar dos meus olhos verem aquilo que eu acho mais fácil, mais interessante naquele momento, não é isso que o Senhor tem para mim. Porque eu estou olhando com os meus olhos e eu acho que aquilo é para mim. Eu olhei, meu coração se alegrou, mas o que o Senhor falou? O Senhor prometeu isso para você ou o Senhor tem prometido uma outra coisa? E no seu jeito humano, você tenta manipular a situação a ponto de acreditar que aquele Y é o melhor. Que aquilo que é tão pequeno é diferente daquilo que o Senhor prometeu. Porque os seus olhos têm visto mais fácil isso. A gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pelo aquilo que a gente crê.
Não aconteceu ainda, mas eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor me prometeu. Não aconteceu ainda, Senhor, mas não é isso que o Senhor tem para mim. Apesar dos meus olhos terem visto isso, não é dessa forma que o Senhor tem para a minha vida. Não é dessa maneira. Essa situação aqui não pode ser o meu fim. Apesar de tudo ao contrário, o Senhor não tem me prometido isso, o Senhor não tem falado isso para mim. Eu prefiro ficar com aquilo que o Senhor tem falado, eu prefiro ficar com aquilo que o Senhor tem me prometido. Quarto ponto. A autoridade mal usada destrói vidas. Então Davi, ele manipula aquela situação pelo poder que tem. Então que a gente venha tomar cuidado que a posição que a gente esteja não venha criar situações que nos conforte pela posição. Você pede, faz, você fala, acontece, e aí você manipula toda uma situação a seu favor. E isso é um alerta realmente muito grande. A autoridade que o Senhor deu é dada por Ele. Eu não posso usar isso para facilitar a minha vida, eu não posso usar isso para me beneficiar de alguma forma. Eu não posso usar a autoridade que o Senhor me deu para de alguma maneira manipular uma situação para mim. Tem que seguir aquilo que o Senhor me prometeu. Quinto ponto, o pecado escondido se torna mais mortal do que o pecado cometido. Então se no começo ele olha, repreende aquele horário e segue a sua vida ou vai para a batalha, não tinha acontecido nada. Só que ele esconde aquele pecado e aquele pecado cresce. Aquela barriga daquela mulher cresce. Porque não consegue mais esconder. Então que nessa manhã a gente venha ver esses pontos de falha e atuar nesses pontos de falha. Que a gente possa realmente encontrar em nós a vulnerabilidade do nosso coração e tratar isso. Realmente, e se atentar com isso. Em ver se realmente, o que eu preciso fazer? Porque o pecado pequeno, ele começa a ficar grande. O pecadinho ali, diário, ele, daqui a pouco ele toma conta da minha vida. Se eu cometo todo dia, daqui a pouco ali fica normal e aquilo vai crescendo a ponto de o pequeno não me sustentar mais. Eu preciso de algo maior. Eu preciso de algo que realmente me dá mais prazer. E vai crescendo, porque eu não matei enquanto era pequeno. Porque eu não controlei enquanto era pequeno. 6. Deus vê o que ninguém vê. Então você pode esconder de mim, do seu irmão do lado, da sua esposa, porque o Senhor tem visto. O Senhor tem visto. O Senhor sabia do coração de Davi, o Senhor sabia o que Davi tinha feito e da maneira que ia acabar. Ele tentou esconder todo mundo, mas o Senhor levantou Natã para confrontar Davi. Teve misericórdia a ponto de levantar Natã para confrontar. Levantar Natã para falar, não é bem assim não. Davi, você é o rei, mas você errou. E aí Davi cai em si. Pede perdão ao Senhor e se conserta. 7. Não existe um homem tão grande que não possa cair, nem tão caído que não possa ser restaurado. Então, da mesma forma que Davi caiu, ele se encorajou e ele buscou o Senhor pedindo misericórdia. Ele se rasgou, se lançou aos pés do Senhor e pediu perdão. Senhor, me ajuda, errei, pequei, fui cego, fui omisso, deveria ter combatido no começo, não fiz. O que eu faço? Oitavo ponto. O pecado sempre tem consequências, até para os perdoados. Então Davi, ele colheu a consequência do que ele plantou. Realmente chegou na vida dele, realmente confrontou ele. Realmente a consequência daquele pecado encontrou ele. E sofreu ele, sofreu Batseba e quem estava perto dele. 9. A graça de Deus sempre escreve um capítulo depois da queda. Então a história de Davi não encerra nisso. Deus não tira a vida de Davi, fala, ó, chega, não tem mais para você. Ele se arrepende, a vida dele continua. Ele se arrepende, Deus perdoa, ele sofre a consequência daquele pecado, mas ele se levanta no Senhor. Então que nessa manhã a gente venha se levantar em Deus novamente. Que a gente venha realmente entender que essa palavra de confronto é um alerta para a minha vida, a ponto de eu parar o que eu estou fazendo de errado, continuar o que eu estou fazendo de bom, fazer um mapa da minha vida, onde eu tenho que melhorar, onde eu tenho acertado, onde eu tenho errado, para me seguir com o Senhor. Para realmente o meu coração estar muito mais perto dEle. Para realmente eu conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Para realmente eu conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para mim.
e não deixar com que meus erros, os meus pecados, as minhas falhas me levem para um outro ponto, me levem para uma outra forma. Leve a minha vida para uma situação que eu não quero viver. Leve a minha vida para uma situação que eu não quero passar, por ter desobedecido. Então que nessa manhã o Senhor toque seu coração de tal maneira, a ponto de você se arrepender, pedir perdão e pedir: Senhor, abre meus olhos, me mostra onde eu tenho errado, me mostra o que eu preciso melhorar, me mostra, a ponto de eu estar conforme a Tua palavra me mostra. A Tua palavra me ensina, a Tua palavra realmente me conduz. O que o Senhor tem falado e a gente não tem dado ouvido? Onde que a gente tem relaxado espiritualmente a ponto de a gente estar vulnerável a essa queda? Então isso aqui é um alerta para tanto quem está caído se levantar e quem está de pé, toma cuidado para que não caia. Tome cuidado para que realmente não ceda, realmente não... Então se você está caído, existe perdão hoje para você. Se você está em alerta, que o Senhor nos ajude a continuar em alerta, vigiando para não cair naquele ponto. E se você está frio, existe restauração para a sua vida. Existe um Deus que é perito em perdoar, perito em levantar, perito em fazer de novo, perito em realmente nos ajudar, perito em realmente restaurar vidas. Quanto testemunho a gente sabe de pessoas que tiveram a vida totalmente errada, mas se renderam ao Senhor? Pagaram a consequência do seu pecado, mas se renderam ao Senhor, e o Senhor fez tudo novo. O Senhor realmente mudou toda a casa, mudou toda a situação, por uma atitude de arrependimento, por uma atitude realmente de mudança. Senhor, vou mudar. Senhor, até aqui, eu fiz tal... A gente deu esses dias, Zaqueu. Senhor, se eu roubei até aqui, eu vou restituir 4 vezes mais, viu? O Senhor vai entrar na minha casa, eu vou mudar o meu coração, a ponto eu não quero mais isso. Então, se for preciso, eu restituo e perco o que eu tenho hoje para restituir e consertar o que eu fiz. Mas daqui em diante eu quero uma nova vida. Daqui em diante eu quero realmente uma vida restaurada. Então vamos colocar de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e se lembrasse como é que tem andado o seu coração, como é que tem sido os seus dias, como é que você tem adorado ao Senhor. Como é que você tem entrado por aquelas portas com o coração grato, a ponto de falar: Senhor, obrigado. Obrigado porque é mais uma chance de eu me arrepender. É mais uma chance de eu seguir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. É mais uma chance de eu estar no centro da Tua vontade. Pode subir, Tiago. Então, feche seus olhos neste momento e a gente vai louvar o Senhor. E que o Senhor possa te encontrar nesse momento. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que pedir para o Senhor continuar te guardando, peça. O Senhor te preservar nessa situação. Realmente para o Senhor te manter de pé. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem enviado Natan nessa manhã. Pai, o Senhor tem nos confrontado a ponto de entender que o nosso coração como homem é falho, é errante, é pecador. Mas o Senhor é bom em misericórdia. O Senhor é aquele que perdoa pecados, o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que muda situações. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele, Pai, que muda todo o nosso coração. Pai, o Senhor é aquele, Pai, em nome de Jesus, que coloca de pé, que restaura, que pega o homem caído e fortalece, que pega o homem em lágrimas, que pega o homem ali totalmente errante e coloca de pé, que faz tudo novo, que restaura. Então que nessa manhã, se existe um irmão, ó Pai, se existe alguém aqui no nosso meio que precisa de um abraço, que precisa ali de um fortalecimento, fortalece ele, Deus. Pai, pega aquelas mãos, Pai, que estão fracas, Pai, pega, Pai, em nome de Jesus, irmãos que estão neste momento abrindo seus pontos de vulnerabilidade. Pai, que tem falado com alguém: eu não consigo caminhar por conta disso, eu não consigo andar dessa maneira, eu não consigo porque eu tenho caído nesse pecado, eu não consigo porque eu tenho falhado. O Senhor vem como Natan nessa manhã, Jesus. O Senhor vem como refrigério para a nossa alma, e muito obrigado por isso. Pai, muito obrigado pelo Teu amor que jamais falhou e jamais falhará. Pai, muito obrigado por ter nos escolhido, Deus. Assim como Davi se arrependeu neste momento, nós pedimos: nos ajuda, Deus. Nos ajuda a caminhar para tudo aquilo que o Senhor tem. Nos ajuda, Deus, a Te adorar em espírito e em verdade. Nos ajuda a ter uma vida, Deus, que vale a pena ser vivida. Pai, nos ajuda, Pai, a consertar os erros que tem nos atrapalhado de seguir para aquilo que o Senhor prometeu.
Espírito Santo de Deus, neste momento, invada cada coração, Deus, cada coração quebrantado, Pai, aquele coração frio, aquele coração que não tem visto, aquele coração que não tem olhado, que não tem contemplado a Tua misericórdia, que não tem visto o Teu amor através da Tua palavra. Vai ao encontro dele neste momento, Jesus, e aquece de uma tal forma, de uma tal maneira, Jesus, que ele possa sair daqui restaurado, Deus, que ele possa sair daqui fortalecido com tudo aquilo que o Senhor tem, que ele possa ser amado, que ele possa se sentir perdoado, que ele possa, em nome de Jesus, ir lá e restaurar aquilo que precisa ser restaurado, que ele venha consertar aquilo que precisa ser consertado. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Espírito Santo, toma a vida de cada um neste momento, Pai, e faça conforme lhe apraz, e faça conforme o Senhor tem nos instruído, e faça conforme o Senhor me conduziu nessa palavra. Espírito Santo, nos colocamos diante de Ti como homens que precisam do Senhor, ó Pai, como mulheres, Pai, que precisam do Senhor, senão nós caímos. Ai de nós se confiarmos na força do nosso braço, ai de nós se confiarmos na força do nosso conhecimento, de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Ai de nós, Pai, porque o Senhor tem muito mais. É por isso que eu não me agarro naquilo que eu sou, é por isso que eu olho para o Senhor, ó Pai. É por isso que eu me fortaleço no Senhor, ó Pai. O Senhor é meu escudo, o Senhor é minha fortaleza. Pai, a Tua palavra é aquilo que me guia. Espírito Santo, toma a vida de cada um e muda, Deus. Muda e coloca de pé para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Amém.